Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fernando, da disciplina de prótese total e oclusão. Estou fazendo uma pequena introdução para a nossa aula. Para quem não se recorda, a gente vai dividir a turma em dois. Metade da turma vai para o laboratório, a outra metade vai assistir essas aulas gravadas, né? Essas aulas já foram feitas no primeiro semestre e o objetivo dessas aulas é trazer um enfoque bem prático, bem clínico, da parte teórica de prótese, prótese geral, na verdade, né? Prótese convencional de uma forma mais completa. Então, a primeira aula que vocês vão ter é a aula sobre moldagem em prótese parcial fixa. Então, o foco agora, a gente, para essas aulas gravadas, vai ser, inicialmente, né, a nossa primeira aula vai ser prótese parcial fixa, tá bom? Moldagem prótese parcial fixa. A gente deve abordar outros assuntos, assuntos de removível, assuntos de total, mas o nosso start, nossa primeira aula gravada que vocês vão poder assistir, vai ser de prótese, moldagem em prótese parcial fixa. Qualquer dúvida a respeito da aula, a gente está à disposição pelo fórum, pelos e-mails, pelo WhatsApp, que a gente sempre passa para vocês, e presencialmente a gente também pode tirar essas dúvidas no dia do laboratório, tá bom? Aproveitem a aula e até a próxima. Tchau. Então vamos começar aqui a aula, primeiramente, falando sobre. é, eu gosto muito do professor, dessa definição do professor Pergoraro. Eu vou até ler aqui para vocês, né, que quando ele fala que a obtenção do sucesso clínico, né, o resultado clínico, quando você fica satisfeito com o seu tratamento, né, ele é traduzido assim pela longevidade das restaurações indiretas, né, coroas, inlays, onlays, né, e essa longevidade não é só a instalação, a estética, né? A longevidade é fundamental. Toda vez que você vai fazer um tratamento, uma coroa, uma prótese fixa, esse tratamento é considerado um tratamento de médio a longo prazo. Então a gente está falando que esse tratamento que você fez tem que durar aí de 8 a 10 anos na boca do paciente. Tá? E essa longevidade ela está muito relacionada ao procedimento de execução. Como você vai fazer a técnica que você utilizou, né? E completando esse conceito, né, ele compara que a cada passo clínico, a cada procedimento clínico que você faz na etapa, cada etapa no processo de confecção de uma prótese fixa, né? Ele compara isso, ele faz uma analogia com elos de uma corrente. Então você imagina que cada passo clínico, cada etapa clínica é um elo de uma corrente, tá? Então você tem a anamnese, você tem o planejamento, você tem a moldagem anatômica, você tem preparo, articulador, cimentação, controles. Cada etapa dessa é fundamental para o sucesso de uma prótese. E aí ele faz essa analogia que cada etapa dessa é um elo de uma corrente. Que se você romper um elo apenas, aquela corrente para de ter a função dela. Então, voltando essa analogia para a clínica odontológica, para a clínica de prótese, quando você negligencia ou realiza uma dessas etapas de forma errada, você compromete o resultado final da sua prótese, tá? Então, a gente fala que assim, para ser protesista, né, você tem que ser um pouco exigente com você mesmo, tá? Você tem que perguntar, toda vez que você realizar um procedimento, você tem que perguntar para você mesmo, eu posso melhorar? Tá bom? Não tá bom? E isso é engraçado, porque a gente percebe que vocês já têm esse senso crítico, né? Muitas vezes a gente observa, vocês chegam na clínica para a gente, fazem uma moldagem, chama o professor e fala, professor, tá boa a moldagem? Normalmente eu devolvo a pergunta. Eu falo, me responde você, o que você acha?
e muitas vezes você mesmo responde, fala assim, não, aqui não ficou bom, aqui não ficou legal por conta disso. Então, comecem a desenvolver esse senso crítico de vocês mesmos, que isso só vai fazer vocês crescerem. A gente é muito fácil jogar pedra na vidraça do outro, né? Comecem a jogar pedra na sua vidraça para você melhorar intimamente, para você melhorar conceitualmente, tá? E começar a ser mais exigente com você mesmo, com o resultado final da sua prótese, tá bom? Então, partindo desse conceito inicial aí que eu estou passando para vocês, né? Que cada etapa ela é importante. A etapa da moldagem, do preenchimento do molde, né? A moldagem vai te gerar um molde, né? Aí você vai vazar esse molde para obter um modelo de trabalho, que esse modelo de trabalho vai ser a referência que o técnico de prótese dentária vai ter para poder executar o trabalho dele. Então, assim, essas três etapas, né, que a gente precisa realizar para a confecção, que é a moldagem, a obtenção do molde, né, e a obtenção do modelo, elas têm um destaque muito, muito relevante dentro desse processo todo de confecção da minha prótese fixa, tá bom? E ela é muito importante para o sucesso. Então, por onde a gente começa, tá? O que eu devo fazer para tentar fazer aquilo que o professor Fernando está tanto falando, para eu ser mais exigente. Então, a gente volta a falar, é uma aula extremamente prática, uma aula mais rapidinha, tá? Justamente dando um enfoque clínico, onde a gente pretende passar para vocês aí o passo a passo de confecção e de moldagem. Para começar, eu gostaria de passar mais ou menos 4 conceitos que são 4 características, né, que a gente precisa informar vocês, que a gente vai buscar durante essas etapas. A primeira, vocês têm que conhecer qual a característica, qual material vocês vão trabalhar, né? A prótese, a gente brinca, a gente fala que você precisa ter um conhecimento clínico de todas as áreas, de endo, de pério, de cirurgia, né? E a gente precisa ter um conhecimento de materiais dentários, é muito importante, tá? E você saber que material você vai utilizar, como você vai utilizar, é fundamental para você ter um resultado positivo, um resultado, um sucesso na sua prótese final, tá bom? Entender quais são as etapas de uma moldagem também é importante. Como que a gente vai realizar a moldagem, por que a gente vai realizar essa moldagem seguindo essas etapas. É muito importante você ter noção de cada passo clínico que a gente vai fazer, tá? Ter o conhecimento detalhado das técnicas de moldagem, saber que existe mais de uma técnica de moldagem e o porquê que você tem diversas técnicas, qual técnica é mais indicada, por que você vai utilizar, isso também é importante. E a gente pretende passar isso para vocês, né? Basicamente, hoje a gente trabalha com as duas técnicas mais conhecidas, que é a casquete individuais, né? E com fio retrator, tá? A gente vai falar mais especificamente sobre cada uma delas, tá bom? E, obviamente, entender quais são os principais problemas associados à moldagem. E isso a gente, ao longo da aula, a gente vai falar sobre os problemas, eventuais problemas que podem acontecer. Tá ok? Legal. A gente tem aqui, a gente vê muito isso hoje em dia, ainda mais com essa quantidade de mídias sociais que a gente tem hoje, né? Tem muito colega que gosta de postar antes e depois, né?
em Facebook, Instagram. Isso é uma forma de se divulgar. Eu nem critico isso, tá? Eu acho que é importante isso, mas você tem que ter muito cuidado na hora de postar isso, né? Você tem que ter, você não pode esquecer que existe uma questão chamada ética, existe uma questão moral, existe uma questão profissional, tá? Uma vez que você está postando algo profissional, você tem que ter muito cuidado, entendeu? E a gente vê alguns colegas tratando isso de forma irresponsável, tá? Eu já vi cada coisa, eu já vi é, foto de colega postando foto em centro cirúrgico, paciente entubado com angina de Ludwig, paciente morrendo e o cara postando foto dentro do centro cirúrgico, né? Então, tem coisa que precisa um pouco de respeito. Respeito com o paciente, respeito com quem está vendo aquela informação que você está passando, né? Então, às vezes eu acho que falta um pouco de responsabilidade em alguns colegas. Agora, se você faz da forma correta, eu não vejo problema nenhum. Então, eu gosto de colocar esse slide aqui porque é muito bonito, né? Você vê um antes e um depois, né? Olha que lindo, o paciente, um dente com anatomia feia, um dente comprido, triangular, cheio de restauração, e de repente está uma maravilha, um dente esteticamente mais aceitável e as pessoas começam a acreditar que isso é uma coisa fácil, é uma coisa simples de se fazer, tá? Então, principalmente quando a gente é recém-formado, né? Quando a gente está aí nessa fase final acadêmica, e eu falo isso não é por vocês, vendo vocês, eu falo isso por lembrando da minha época de acadêmica, né? Eu não via a hora de poder fazer faceta, de poder fazer implante. Na verdade, eu descobri que no meio do antes e do depois tem o durante. E o durante é muito difícil. Você precisa estudar para você conseguir fazer o durante. Para você chegar num resultado satisfatório, você precisa do durante. Então, mais importante que o antes e que o depois é o durante. E aí a gente entra mais a fundo na aula de hoje, tá ok? O durante é um trabalho braçal, tá? É um trabalho onde você tem que fazer várias etapas. Além do trabalho braçal, é um trabalho intelectual, tá? Você precisa estudar, você precisa ir atrás de cada etapa e aprender as técnicas de cada etapa para você conseguir chegar no depois, né? Então, é muito comum, voltando a falar, se eu tiver que falar mal de alguém, eu vou falar mal de mim, né? Então eu tinha muita dificuldade no começo, porque eu aprendi a fazer moldagem, né? Eu aprendi a fazer moldagem e eu fazia, modesta à parte, eu fazia uma bela de uma moldagem. Só que eu errava no preparo. Eu fazia o preparo, eu não conseguia fazer o preparo deixando um término mais linear, um término menos irregular, né? Então, por mais que minha moldagem ficasse perfeita, o meu término nunca estava legal. E, curiosamente, quem me ensinou a fazer preparo, muitas vezes, a maioria dos meus casos no começo, foi um técnico de prótese, né? Eu sempre falo, cito ele, o Luiz Alves Ferreira, né? Ele tem um laboratório aqui em São Paulo, e eu moldava, mandava para ele, ele falava, olha, Fernando, aqui não dá para ver o término, reprepara e molda de novo. Eu ia lá, repreparava, moldava, mandava para ele. Ó, agora dá para ver o término, mas está muito retentivo. Reprepara e molda de novo, tá? Então, eu acabei aprendendo a fazer preparo errando, né? E tendo uma pessoa que tinha uma experiência, que tem uma experiência ampla em prótese fixa e que acabou me ensinando dessa forma, tá? Então, errar
Todo mundo vai errar. Eu erro até hoje. A diferença é que quando você erra, e se você é crítico com você mesmo e você observa que você errou, você tem que pelo menos é, tentar entender o que você errou e corrigir e repetir, tá bom? Eu falo isso, quem me conhece, você já tem aula comigo há algum tempo, sabe que eu falo isso semanalmente, né? A prótese é sinônimo de repetição. A gente vai ter que repetir em alguma dessas etapas, uma delas pelo menos a gente vai ter que repetir, tá bom? É por isso que eu falo antes e depois. Não é simplesmente você vem com uma varinha mágica, pum, acabou, agora tá lindo e maravilhoso. Não, esse durante ele é muito trabalhoso, exige muito de você, tá? Então, esse durante é que você precisa desenvolver. Esse durante é que você precisa buscar conhecimento, tá? Então, uma das etapas desse durante é o preparo dentário. Como eu falei, eu tive muita dificuldade quando eu me formei de fazer preparo, né? E essa dificuldade vocês também vão ter, né? Como fazer o preparo, respeitando os princípios que um preparo exige, né? Princípios de expulsividade, princípios de retenção, ter um término do preparo. Quando a gente fala do término do preparo, é essa região onde a linha do término do preparo, né, bem definida, linear, sem ter irregularidades, né? E para você alcançar isso, foi muito tempo, foi estudando muito, foi errando muito, tá? Para a gente conseguir chegar num padrão aceitável, certo? Então, esse durante não é tão fácil. E o preparo, ele precisa estar bem adequado. Porque é o que eu falei. Não adianta você usar o melhor material de moldagem, não adianta você executar a melhor moldagem que tem. Se o preparo não está adequado, o técnico que vai pegar essa sua moldagem, ele não vai conseguir fazer um trabalho adequado. Tá? Exemplos. No caso de uma faceta. Se você faz um preparo para uma faceta e não desgasta o suficiente para ter uma espessura mínima da faceta, uma faceta precisa ter pelo menos 0,5 a 1 milímetro de espessura para você fazer uma faceta adequada. Tá? Um laminado, você pode ter um pouco menos, um 0,3, 0,5. Né? Mas se você não respeita isso, o que acontece? Você acaba o técnico, para realizar aquela faceta, ele vai acabar, ele vai acabar dando um sobrecontorno nesse dente. E esse sobrecontorno, além de afetar a estética final que a gente está buscando, ele pode gerar um problema periodontal, porque esse sobrecontorno pode acumular alimento nessa região de término. Tá? Então, é muito importante a gente saber fazer isso. Num caso de um preparo, se você não respeita a altura interoclusal, se você não respeita esse espaço entre o antagonista e o dente, foco do nosso trabalho, aí, o dente que a gente está preparando, se você não respeita essa altura, tá? Esse dente ele pode ficar fragilizado. Você vai ter uma espessura mais fina de porcelana. E isso, a curto prazo, pode vir a fraturar e você ter um problema aí. Você cobra caro um procedimento, você submete o paciente a várias consultas de moldagem, de planejamento, de prova, de cimentação, de controle, e aí passa-se 1, 2, 3 meses, o paciente volta com a peça trincada. Quer dizer, o que esse paciente vai pensar de você? Tá? Então, você saber entender esses princípios é muito importante. O término, por que o término, a linha do término, ela é fundamental na longevidade da nossa prótese? Quanto mais definido esse término, tá? Melhor a minha moldagem fica. A minha moldagem, chegando com esse término definido, para o técnico de prótese, ele consegue fazer uma coroa ou uma faceta, seja lá qual for a prótese que você vai utilizar, mais bem adaptada. Tá? E quando você tem aí uma coroa bem adaptada,
você aumenta, você diminui a linha de cimentação. Quanto menor a linha de cimentação, maior a longevidade da nossa prótese. Tá? Então, uma coisa puxa a outra. Tá? E aí a gente, para conseguir esse resultado final satisfatório, a gente precisa estar sempre atento a todos esses aspectos. Outra fase que entra dentro desse durante é a fase provisória. Tá? Então, se a gente muitas vezes negligencia essa etapa, tá? Eu já escutei isso mais de uma vez, né? Se fizer o provisório bem adaptado, bonito, esteticamente, o paciente não volta mais. Primeiro, isso é mentira, tá? Se você faz um provisório bem adaptado, o paciente vai respeitar você, vai fazer, pô, esse cara é bom mesmo, tá? Se o provisório dele fica assim, imagina o definitivo, tá? O problema é se o definitivo não ficar tão bom quanto o provisório. Mas o provisório ele é importante por vários aspectos. Um deles é a questão da adaptação, né? Quando você vai fazer um provisório, esse provisório ele tem que estar adaptado à linha de término do seu dente, do seu preparo. Por quê? Periodontalmente, você vai ter um resultado satisfatório. E no momento que você vai fazer a moldagem, você vai evitar possíveis sangramentos que podem afetar a qualidade da minha moldagem. Tá? Então, o provisório ele é fundamental. O provisório você tem que reembasar quantas vezes forem necessárias para que você consiga enxergar no provisório o término do preparo que você fez. Tá? E esse provisório não tem que ter excesso, você tem que desgastar, você tem que deixar ele bem adaptadinho, não pode ter sobrecontorno, justamente para que você tenha uma saúde periodontal mais adequada. Uma outra qualidade, uma outra vantagem do provisório é que o provisório, em última análise, ele funciona como uma grande maquete da nossa prótese final. Então aqui eu já vou identificar uma série de detalhes, tá? Como por exemplo, esse caso aqui ele é bem claro isso, né? Você vê que a distância mésio distal desse dente, do dente 11, ele é maior do que a distância médio distal do dente 21. Isso esteticamente compromete, né? Você tem um comprometimento estético quando você tem essa distância alterada. Nesse momento, você já pode chegar e conversar com o paciente e falar assim, olha, eu posso fazer duas coisas. Eu posso, aliás, você pode fazer várias coisas. Eu posso fazer esse dente, só que esse dente vai ficar um pouco mais largo e isso vai gerar um problema estético, como está aqui no provisório, né? Como eu posso desgastar e deixar esse dente do mesmo tamanho do outro, mas isso vai levar a um diastema, né? Que isso também compromete a estética. Ou como eu posso fazer esse dente, o 11, do mesmo tamanho que o 21, só que no 21 fazer uma restauração. Só que isso pode levar a um desvio de linha média. Então, são vários aspectos que vocês têm que analisar e isso no provisório você vê. E aí você já discute, já conversa com o paciente, o que deixa ele ciente do que vai ser o resultado final da sua prótese. Tá? No próprio provisório, em região posterior, ou em próprio dente anterior, né, você pode olhar a oclusal, no caso dos dentes posteriores, ou a face lingual dos dentes anteriores, você pode ver a espessura que vai ficar desse provisório. Se essa espessura tem uma espessura suficiente para ter uma porcelana ou metal e porcelana, né? Porque muitas vezes a gente acaba deixando essa espessura muito fina. E se a gente percebe que o provisório já está muito fino, significa que sua prótese definitiva também vai ficar muito fina. Então você já aproveita, reprepara esse dente, tá? Para ter uma espessura adequada, certo? Então você vê que é uma somatória de conceitos e de conhecimento que você tem que começar a acumular na hora de fazer uma prótese fixa. Tá ok? Então, assim, o provisório também é uma etapa crucial desse durante, desse meio que está entre o antes e o depois. Ok? E aí agora vamos começar a falar um pouco mais sobre a
a parte específica aí da aula, que é a moldagem. Então, primeiro eu vou passar alguns conceitos sobre os materiais que a gente pode utilizar na nossa clínica, no nosso dia a dia, tá bom? Primeiro vamos falar sobre os materiais elásticos, né? Na verdade, a gente só vai falar sobre os materiais elásticos. Professor, você falou na aula passada que para prótese total eu posso usar materiais anelásticos, né? Exemplos de materiais anelásticos. A gente tem a Godiva, né? E a gente tem a pasta zincanólica, que é a Lisandro, né? Esses materiais eu posso usar para prótese fixa? Não, não pode usar. Por que não pode usar? Porque a prótese fixa tem dente. A prótese fixa tem preparos que são retentivos. E os materiais anelásticos, eles depois que tomam presa, eles ficam rígidos, duros, tá? E você não consegue remover da boca, tá? Então, não dá para moldar com lisanda um preparo de um dente. Porque na hora de remover a sua moldeira da boca, ou você vai quebrar a moldagem, né? Ou você vai ter um comprometimento daquele preparo que você fez. O primeiro material que eu vou falar aqui é a silicona ou os silicones de adição. Para mim esse é o melhor material que tem, tá? Porque é um material que tem dentro das suas propriedades, ele tem a maior capacidade de reprodução de detalhes, certo? Voltando um pouquinho, os materiais elásticos, eles são importantes por quê? Pode parecer bobagem explicar isso, mas eu acho importante. Esse é um material que, quando você vai realizar a moldagem, ele está numa forma plástica, ele não tomou presa, então ele vai sofrer uma deformação. Uma vez que ele tomou presa, ele tem a capacidade de, quando você remover a moldeira da boca, dele deformar, tá? E depois ele recuperar e voltar para a posição original. Então, são materiais, todos esses materiais que eu vou falar agora, que tem essa capacidade, essa recuperação elástica. O pessoal gosta de usar um termo também, a memória elástica, né? É um material que tem essa capacidade. E é por isso que a gente gosta de utilizar esses materiais para prótese fixa. Porque às vezes você vai fazer uma moldagem em áreas retentivas e que, para você remover esse material da boca, ele vai sofrer uma deformação e depois ele vai recuperar e voltar na posição original, tá? Então, o material que tem essa característica é o silicone de adição. E além de ter essa característica, o silicone de adição ele é um material que tem uma enorme capacidade de reprodução de detalhes. Para você ter uma ideia, se você manipular ele com a mão, né, você vê a sua impressão digital marcada lá. Tá? Se você colocar um silicone de adição em cima de uma nota, de qualquer nota, 50, 100 reais, a irregularidade, aquelas ranhuras que tem na nota, você vai conseguir copiar no seu silicone de adição. Tamanha a capacidade de reprodução de detalhes que esse material possui. Certo? Então, esse material é considerado o melhor material que a gente tem no mercado, que a gente pode utilizar. Até agora eu só falei vantagem desse material. Ele tem algumas desvantagens. A primeira é o custo, né? Por ser o melhor material, ele também tem um custo mais elevado, né? O que você... Normalmente esse material ele vem basicamente em dois formatos, né? Você, quando compra esse material, você compra o kit. E o kit vem um silicone de adição na consistência densa, tá? Ele tem uma viscosidade menor, né? É um material mais denso. E um material que vem fluido, que ele tem uma viscosidade maior, tá? Por que isso, professor? Porque, na verdade, esse material denso ele tem uma única razão. Ele vai funcionar
como uma individualização de uma moldeira. Então você vai utilizar muitas vezes moldeiras de estoque, que são moldeiras padrão, que tem o tamanho 1, 2 e 3. Quando você faz uma moldagem com o pesado, você está individualizando uma moldeira. Tá? E depois você vai utilizar um material mais viscoso, um material mais fluido, para fazer realmente a moldagem. Tá? E para você utilizar esse sistema, você precisa de um equipamento que é essa pistolinha. Né? Você tem uma pistola universal, que você pode utilizar para a maioria dos materiais. Né? Esse cartucho, onde fica o silicone de adição fluido, ele vem acompanhado com ponteiras. Essas ponteiras são elas já são auto-misturantes, né? Ela mistura já o material, né? E ela, além dessa ponteira, na pontinha dela tem uma pontinha bem fininha, né? Normalmente a gente encaixa aqui uma pontinha fininha que serve para você conseguir moldar aquela região de sulco, né? Bem aquela região do término dentário, ok? Então, a maioria dos sistemas vem nesse formato, né? Você tem, então, o denso você tem a base e o catalisador, um cartucho com leve e você precisa da pistola, tá bom? Tem também no mercado aí, na marca chamada Adizil, né? Que é um sistema que você não precisa do cartucho, é um sistema que você acaba utilizando pasta a pasta, mas aí você tem que usar uma seringa de aplicação, de moldagem, tá bom? Então, uma outra característica desse material que entra dentro das vantagens é que esse material você pode vazar esse material no dia seguinte. Então, você pode aguardar mais de 24 horas para vazar esse material. O que isso resulta? Então, a gente vê, muitas vezes você faz a moldagem e pede para o laboratório vir buscar a moldagem. Quem vai vazar esse modelo é o próprio laboratório. Tá? Então, isso é uma característica. É importante saber que, ao mesmo tempo que esse material você pode vazar depois de 24 horas, você também não pode vazar imediatamente após a moldagem. Tá? Você tem que aguardar um período mais ou menos de 1 hora para poder preencher o seu molde. Tá? Então, esse material você tem que respeitar essas propriedades aí dele. Certo? Vamos lá. Aqui a gente tem o silicone de condensação. Tá? O silicone de condensação ele também vai se apresentar nesses dois formatos. Um formato denso, né? Onde você vai ter uma viscosidade menor, e o formato fluido, né? Que também tem uma viscosidade maior. E funciona da mesma forma que eu estava explicando do silicone de adição. Então, o denso serve para individualizar a moldeira, né? Transformar aquela moldeira de estoque numa moldeira individualizada. E o leve é o que vai fazer a moldagem propriamente dita, copiar os detalhes. Aqui você não tem uma pistola. A maioria dos sistemas é pasta a pasta, tá? Onde você precisa utilizar uma espátula para manipular. A manipulação do, do denso é com a própria mão, tá? Detalhe, sabia que eu estava esquecendo alguma coisa. O silicone de adição, esse denso, ele é manipulado com a mão, tá? Então você tem aqui dosadores, né, medidores, né, umas pazinhas que medem. Então você sempre vai utilizar um para um. Então uma pazinha do branco para uma pazinha do roxo. E todos os sistemas vêm uma pazinha. E aí você vai misturar esse material com a mão, tá? Sendo que o silicone de adição, ele não permite que você manipule com luva de látex, tá? Porque o látex ele retarda o tempo de presa. Ou muitas vezes você nem consegue ter uma polimerização total do material. Então,
antigamente a gente trabalhava sem luva, então a gente manipulava sem a luva essa base, esse silicone mais denso, pesado que a gente chama. Atualmente você tem outras alternativas de luva, então você pode usar luvas de vinil, luvas de nitrilo, para poder manipular esse material, tá? Então tem que ter muita atenção na hora de, de manipular esse material. O silicone de adição. Já o condensação você não precisa ter essa preocupação, você pode trabalhar com luva de látex normalmente, tá ok? Voltando aqui, vocês, vocês estão observando aqui em cima, no canto esquerdo aqui da aula, que você tem uma seringa, né? Muitas vezes vocês não sabem para que serve essa seringa, né? E a gente pede lá e isso fica guardado no armário. E a gente fala, cadê a seringa de moldagem? Ih, eu não sabia que precisava usar, tá lá em casa, tá no armário. Essa seringa ela é utilizada principalmente para o silicone de condensação. Você não tem a pistola, você não tem aquela ponteira que promove a mistura do material, né? Você não tem aquele bico mais fino e então você precisa ter esse kit, essa seringa. Ela é uma seringa bem baratinha, tá? E que ela é fundamental para a moldagem. Então, basicamente, você vai usar o denso ou o pesado para fazer a individualização da sua moldeira. E quando você for moldar o preparo, né, você precisa de uma ponta fina dessa para colocar, introduzir o material ali no sulco do preparo que você quer moldar. Então, eu quero, como eu falei, é muito importante você moldar o término, a linha de término do seu preparo. E essa seringa ela vai permitir que o material de moldagem chegue nesse término, tá? Por isso que tem que ser uma pontinha bem fininha, ok? É, Voltando ao silicone de condensação, esse é um material muito bom também. Ele não tem a mesma capacidade de reprodução de detalhes que o silicone de adição tem, mas em compensação ele é um material também que tem um custo menor, né? Ele não permite que você preencha o modelo mais de uma vez. Ah, isso é uma outra vantagem do silicone de adição que eu estava esquecendo. O silicone de adição, ele permite que você vaza uma vez e depois vaza de novo esse mesmo modelo. Em algumas situações isso é necessário. O silicone de condensação não permite isso. Ele permite apenas um preenchimento, tá ok? Esse material ele não pode ficar mais de 24 horas aí para você vazar, você tem que preencher logo, porque ele sofre uma deformação dimensional, então ele altera, ele sofre uma deformação. Então você não pode esperar muito tempo para vazar esse molde, tá? Então ele tem algumas desvantagens, porém ele é um bom material de moldagem, tá? É, é o material de moldagem que a gente escolhe para vocês terem na clínica, porque o silicone de adição ele tem um custo muito elevado e exige que vocês, além de ter o silicone de adição, que já é caro, você tenha a pistola, a ponteira, é, e se você e é um investimento muito alto, tá? Então é um investimento menor você trabalhar com silicone de condensação e é por isso que a gente pede esse material para vocês. Que essa seringa é mais barata e esse material ele é mais barato. Só que ele tem algumas limitações, né? Que uma delas eu já falei, que você tem que vazar imediatamente. Então, seria muito bom a gente pegar, vazar, moldar e mandar para o laboratório para o dia seguinte. Aí o laboratório vai lá, busca e vaza o modelo. Mas na clínica, como a gente vai trabalhar com esse material, a gente vai ter que vazar o molde no mesmo dia. Tá ok? É... Então, basicamente, essas são as diferenças principais entre o silicone de condensação e o silicone de adição. Tá ok? Um outro material de moldagem que a gente utiliza em prótese fixa é o poliéter. Tá? O poliéter que eu conheço, a marca comercial mais conhecida é o Impregon da 3M.
É, é a marca que é a única marca, na verdade, que eu conheço, tá? Por isso que eu coloquei só a foto dele. É, infelizmente, eu não ganho nada para postar foto de ninguém aqui. Até gostaria de ganhar, né? Mas não ganho. Mas fica aqui, é um excelente material de moldagem. Ele tem uma característica que é muito semelhante ao do silicone de adição. Tá? Ele permite mais de um vazamento. Ele também permite que você vaze um dia depois da moldagem. Tá? Só que esse material ele não tem a base densa. Então, eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre esse material e como que a gente pode utilizar e qual é a indicação do uso desse material, tá? Então, o fato de não ter essa base densa limita um pouco o uso desse material, tá? E é um material caro também, né? Ele não é tão caro quanto o silicone de adição, mas é um material caro. Mas você sabendo utilizar esse material, você consegue ter uma boa economia de dinheiro, tá? E para usar esse material, ele também ele funciona no sistema pasta a pasta. Então você não tem uma pistola para você utilizar. Você vai utilizar ele também na mesma seringuinha de plástico aqui, tá ok? Então ele é bom. Esse material que tem uma boa reprodução, ele permite mais de um vazamento, ele permite que você vaze depois de 24 horas, mas a indicação dele é muito específica. E aí eu vou voltar a falar da indicação desse material quando a gente abordar nessa própria aula a questão das técnicas de moldagem, ok? Aqui eu coloquei uma tabelinha, eu acho importante ter essa tabelinha aqui, que fala sobre vários materiais, vários elastômeros, né? São materiais que têm essa memória elástica, que então aqui está comparando o polisulfeto, o poliéter, o silicone de condensação e o silicone de adição. Aqui tem algumas marcas e aqui eles estão avaliando algumas características, né? Como estabilidade dimensional, deformação, tempo de vazamento. Então, isso aqui eu acho importante vocês terem, porque é uma espécie de uma bula onde vocês podem consultar. Professor, você falou do poliéter, silicone de condensação e silicone de adição. O que é esse polisulfeto? O polisulfeto também é um elastômero usado mais antigamente. Hoje em dia ele cai em desuso porque ele tem enxofre em sua composição e isso causa muita náusea para o paciente. Tá? Então ele acabou caindo em desuso. Então a gente nem cita muito esse material. Eu, para falar a verdade, nunca utilizei, tá? Esse material. E então você basicamente vai trabalhar com 3 tipos de elastômeros para prótese fixa, que é o poliéter, silicone de condensação e silicone de adição, certo? Entendemos os materiais? Então vamos falar um pouco sobre técnica de moldagem. A gente tem basicamente duas técnicas de moldagem. Uma com fio retrator, que é essa aqui da esquerda, e uma com casquete. Tá? Antes de falar especificamente de cada técnica, eu vou passar alguns conceitos que podem parecer bobagem, mas são importantes no ato de moldar. Né? A primeira coisa é o posicionamento correto do paciente. Né? A gente vai fazer uma moldagem, a gente vai estar trabalhando com material, como eu falei, que tem uma viscosidade, que tem uma fluidez. Então, se o paciente está numa posição deitada e você leva essa moldeira para a boca, isso pode escoar para a região posterior da orofaringe e isso pode causar náusea para o paciente. Se for só náusea, se o paciente só vomitar, isso não tem problema nenhum. O problema é que sempre depois que um paciente chega a vomitar, é como um arco reflexo do vômito, você puxar o ar. E quando você puxa o ar, você pode aspirar material de moldagem. E isso é muito perigoso. Eu já falei isso para vocês, mas não custa nada repetir, tá? Então, vomitar não é o problema. O problema é aspirar o conteúdo do material de moldagem, porque ele vai entrar fluido, mas ele vai tomar preso em algum momento, tá? E isso pode gerar um problema para o seu paciente.
Então, sempre busque deixar o paciente na posição mais vertical possível, tá? Evitar que ele fique com a cabeça muito para trás, evitar que ele fique com a cabeça muito para baixo também. Ele tem que ficar reto, tá? Inicialmente, no começo da moldagem, você tem que ficar de frente para o paciente para provar a moldeira, né? É importante que o paciente fique a cadeira, você tem que posicionar o paciente na cadeira, ou subir na cadeira, ou descer na cadeira, de forma que o seu cotovelo fique mais ou menos na altura da boca do paciente. Ergonomicamente, isso é melhor, para você não ter que se abaixar muito para visualizar o que você está fazendo. Então, esse posicionamento ele é importante. A seleção da moldeira, você provar a moldeira, ela é muito importante também. Porque nesse momento, não só você está provando e vendo se a moldeira ela abrange todas as estruturas anatômicas que você quer copiar, mas também você está ensaiando o ato de moldagem, né? Você já está treinando como você vai moldar, né? Então você vai colocar a moldeira na boca, você já vai observar. E muitas vezes o paciente tem uma boca maior, e mesmo utilizando uma moldeira S3 ou I3, que é a maior moldeira que a gente tem, você precisa aumentar a sua moldeira. Então, no momento da prova, você já vai visualizar se essa moldeira é suficiente para fazer essa moldagem, né? E se ela não for, né? Se essa moldeira não for suficiente, se ela for menor, por exemplo, você vai ter que aumentar a sua moldeira. Como que eu aumento, professor? Você pode aumentar ela com Godiva, você pode aumentar ela com resina acrílica e até com cera, tá? A cera, eu não sou muito fã porque a cera ela é muito, ela se deforma muito fácil, tá? E como eu falei, esses materiais que a gente vai utilizar, eles têm uma consistência maior. Então é importante a gente ter um material mais rígido na nossa moldeira. Então a minha recomendação aqui é que vocês utilizem a Godiva ou a resina acrílica, né, a autopolimerizável, para estender a moldeira caso seja necessário. Então, se você provou a moldeira e viu, eu quero moldar o segundo molar, mas o segundo molar está lá atrás, a minha moldeira não chega até lá, então eu posso estender a minha moldeira com Godiva ou com resina acrílica para que eu consiga que o meu material de moldagem chegue lá, tá? A função da moldeira é manter a estabilidade daquele material de moldagem, certo? É sempre que você vai ter que estender? Não, não é sempre. São poucos os casos, inclusive. Mas vocês têm que estar atento a isso, porque isso pode ser um diferencial aí do resultado final da sua moldagem, tá ok? Um outro detalhe que é importante é como que você vai carregar essa moldeira, né? Não é simplesmente pegar o material e colocar de uma vez na moldeira, né? Você sempre carrega a moldeira colocando de um lado para o outro, tá? Para evitar incorporação de bolhas e de irregularidades na sua moldagem, tá bom? Vocês estão vendo que são detalhezinhos que podem parecer bobagens, mas isso é fundamental para o resultado final, né? A moldagem propriamente dita, eu normalmente falo que tem duas etapas, né? Uma é a introdução da moldeira na boca. Então, uma vez que você primeiro você faz um movimento de colocar a moldeira na boca. Depois que você colocou a moldeira na boca, você centraliza a moldeira e você aprofunda. Você coloca, você começa a moldar, a colocar a sua moldeira, primeiro a parte posterior da moldeira e depois você aprofunda a parte anterior da moldeira. Por que que você faz esse movimento de trás para frente? Para justamente fazer com que esse material de moldagem escoe para a região anterior e não para a região da orofaringe, tá? Dessa forma você vai causar menos náusea no paciente. E na hora de remover a moldeira, né? Você está vendo? Tem tanto detalhe, até para remover a moldeira da boca tem uma dica, tem um detalhezinho que vocês têm que ter atenção, né? Que como que você remove essa moldeira. Principalmente os silicões de adição, é um material que, apesar de ser elástico, ele é um material que fica muito duro, muito rígido, né?
E na hora de remover, você tem muita retenção. Você não consegue remover isso tão facilmente. Então, você tem que é, é, segurar firme no cabo da moldeira e promover um torque de um dos lados da moldeira para que entre um pouquinho de ar. Quando entrar um pouquinho de ar, você vai sentir aquela resistência diminuir e de uma vez só você remove a moldeira. Tá? Evitem ficar fazendo muitos movimentos na hora de remover a moldeira, porque isso pode levar à deformação do seu molde. Então, quando você for remover a moldagem, a moldeira da boca, você sempre tenta remover em um único movimento. Então você cria um torque para soltar um dos lados, começou a entrar um arzinho, você vai ver que a resistência vai diminuir e aí você remove tudo de uma vez. Ok? Tendo essas dicas aí já na cabecinha de vocês, vamos falar pro o tipo de gesso, que modelo que eu vou ter agora, que eu vou obter, é um modelo de trabalho. E aí, que gesso que eu posso utilizar? Você vai poder utilizar o gesso tipo 4 e o gesso tipo 5, tá? São, é, são, são materiais que são obrigatórios para modelo de trabalho, tá? E esse gesso tipo 4, e por que o gesso tipo 4 e o gesso tipo 5? O gesso tipo 4 e o gesso tipo 5, eles têm é, como diferença básica do gesso tipo pedra, o gesso Paris, o cristal dele de gipsita, né, a fórmula, a molécula de gipsita ali, ela é uma molécula mais regular, tá? E o que isso transfere em termos práticos? Significa que você vai precisar de menos água para manipular esse material. Tá, e daí? Eu vou economizar água? É essa a vantagem? Não, não é. A vantagem é que você, trabalhando com menos água, esse seu modelo ele vai ter uma resistência maior. Tá? E é importante que esse modelo tenha uma resistência maior, porque muitas vezes o preparo ele é retentivo. Ele precisa ter um mínimo de retenção. E, e na hora de pôr, pôr um coping, pôr e tirar um coping, esse gesso pode começar a desgastar e perder estabilidade. Tá? Então, o modelo precisa ser rígido. Uma outra razão desse modelo ter que ser mais resistente às vezes você faz um preparo que ele fica muito fino, tá? E muito comprido. Então ele fica estreito. E na hora de remover o modelo da moldagem, do molde, pode quebrar esse preparo que você moldou. Então é importante você trabalhar com gesso de qualidade. Tá? Uma outra qualidade desse gesso é que por ele ter essa gipsita, né, mais regular, mais bonitinha, o gesso ele fica mais liso, sem irregularidades, tá? Então você consegue ter uma melhor reprodução dos detalhes. Então não adianta você trabalhar com o melhor material de moldagem e utilizar um gesso de baixa qualidade. Você está gastando dinheiro e perdendo tempo, tá? Então, tanto o material de moldagem tem que ter qualidade, assim como o gesso também. Então, aqui eu coloquei duas marcas que eu considero fantásticas. O Fuji Rock, ele é muito bom. Para mim, é um dos melhores gessos que existem aí no mercado. Só que ele tem um custo, principalmente em pequenas quantidades, mais elevado, tá? Do que o Durone. O Durone também é um excelente material. Ele tem uma boa resistência também, tá? Ele é um pouco inferior que o Fuji Rock, mas em compensação ele também tem um custo mais acessível. Então eu gostaria na clínica que vocês trabalhassem pelo menos com o Durone, tá? Tem algumas marcas como a Asf ou Asp, que é péssimo gesso, tá? Então você trabalhar com material de moldagem, você vai ficar lá na clínica, perder uma consulta em uma clínica inteira para fazer uma moldagem. Gastar um monte de material para depois vazar com um gesso de baixa qualidade,
você está colocando em risco todo o trabalho, toda a dor de cabeça que você teve até agora. Tá bom? Aí tem um outro detalhe, que é a questão da troquelização. Tá? A troquelização ela é fundamental no momento que você vai fazer a sua prótese fixa. Né? Então, muitas vezes, quando você vai trabalhar com a prótese fixa, ou na maioria das vezes, o correto é você obter dois modelos. Um modelo para você fazer a troquelização. E o que é a troquelização? Eu vou recortar aquele dente individualmente. E eu vou remover no modelo de gesso toda a gengiva para eu conseguir enxergar o término do preparo. Para que serve isso? Para quando o técnico da prótese, o técnico em prótese, for fazer o enceramento desse coping ou dessa coroa, ele vai conseguir visualizar melhor o término e ele vai adaptar esse meu coping, essa minha coroa, a esse término. Então, para isso que precisa do troquel. E precisa de um segundo modelo, que é um modelo que a gente chama de modelo rígido, que é o modelo propriamente dito, onde a gente vai fazer a aplicação da porcelana. Então, você tem basicamente dois modelos. O que acontece? Na nossa clínica, a gente não manda o modelo para o laboratório fazer essa troquelização. Quem faz essa troquelização normalmente são os laboratórios de prótese. Então, a gente tem que adaptar o preenchimento desse molde. Então, toda vez que vocês forem moldar, antes de vazar esse modelo, antes de vazar e obter esse modelo, vocês consultem um professor, chamem um professor para a gente explicar para vocês como que vaza. Ah, professor, por que a gente não manda para o laboratório? Primeiro, que se for para mandar para o laboratório, vocês vão ter que comprar o silicone de adição, que é mais caro. Segundo, que se a gente for mandar fazer um modelo no laboratório, o modelo vai custar mais, vai ter um custo a mais. E a prótese final vai acabar ficando mais cara por conta disso. Então, para não repassar, para não ficar mais caro para o paciente e nem para vocês, a gente opta por trabalhar com silicone de condensação, o que nos obriga a vazar o modelo no mesmo dia que foi feita a moldagem, e aí tem que ter alguns cuidados na hora de moldar. De vazar esse modelo. Né? Normalmente o que a gente faz? A gente vaza um troquelzinho ali, só ali na região do preparo primeiro, tira e depois preenche e obtém esse modelo rígido. Mas isso é melhor a gente explicar na clínica no dia a dia. Tá? Mas guardem isso. Antes de vazar o molde, sempre procure um professor para orientar e te explicar, porque é aquela coisa, passa a noite inteira ou a manhã inteira moldando, aí chega lá, na hora de ir embora, eu vou perder o ônibus, vaza correndo e aí perde o dia, a noite inteira de trabalho. Tá ok? Bom, pelo que eu falei até agora, dá para vocês já terem uma ideia que a moldagem é muito importante, o molde é fundamental e o modelo. Essa tríade, moldagem, molde e modelo, é fundamental para o nosso sucesso da nossa prótese. E para eu conseguir uma moldagem adequada, para eu ter um molde legal, um molde adequado e posteriormente a obtenção do modelo, isso depende muito de uma questão, que é o afastamento gengival. Tá? Essa tríade, ela, para ficar satisfatória, ela vai depender muito do afastamento gengival que a gente vai conseguir. E aí eu vou explicar isso agora. Aliado ao material de moldagem, a tudo que você vai utilizar, é muito importante essa habilidade que o dentista tem que ter na hora da moldagem. E aí fica a dica assim, de treinar. E vocês não ficarem desesperados depois que a primeira moldagem não ficar adequada. Isso faz parte de uma curva de aprendizado, de um desenvolvimento técnico de vocês. Então, não se desesperem se a primeira moldagem não ficar adequada, se tiver que repetir essa moldagem, porque a questão técnica de repetir de ir aperfeiçoando a sua habilidade e o domínio do material
ela é fundamental, né? Vocês, nessa época acadêmica, acreditam muito na história do dom, né? Ah, eu não nasci com dom para isso. Isso, me desculpem, gente. Eu acho que existe dom. Tem gente que tem uma facilidade com determinadas áreas, tá? Mas a questão da técnica, o conhecimento intelectual e o desenvolvimento dessa sua habilidade no dia a dia, treinando, ela é o mais importante que o dom, tá? Então, é fundamental vocês treinarem e não se decepcionarem a partir do momento que as coisas não saírem de acordo com o esperado. Então, vocês, como eu falei anteriormente, a gente tem basicamente duas formas de moldar. Uma com fio retrator, tá? E uma com casquete. A com fio retrator, ela se divide em duas técnicas também. Você pode fazer uma moldagem única ou uma moldagem dupla. Isso eu vou explicar um pouquinho mais para frente. Primeiro eu vou falar sobre a moldagem com casquete. O que é o casquete? O casquete nada mais é que uma moldeira individual que você vai fazer especificamente daquele dente que você vai moldar. Lembra da moldeira individual da prótese total? Aqui a gente vai fazer a mesma coisa, só que especificamente para aquele preparo daquele dente que a gente pretende moldar, tá? Obviamente é bem mais fácil fazer, porque é só um pouquinho que você vai utilizar. Então, existem duas formas de você confeccionar esse casquete, né? Uma delas é confeccionar esse casquete no modelo de gesso, né? E aí pode ser um modelo em gesso pedra, ou gesso comum. Uma outra forma é fazer ele direto na boca do paciente, tá bom? Então aqui eu vou fazendo o modelo, eu estou utilizando esse modelo aqui para ficar didático, né? Fica mais fácil de vocês enxergarem e de eu conseguir explicar para vocês como é que faz o casquete. Mas você pode fazer isso direto na boca. Tá? Então, primeira coisa, você tem aquele modelo que já foi preparado, onde você consegue ver o término direitinho, bonitinho, né? Já tem esse preparo na boca feito. Você vai vaselinar ou passar algum isolante, tanto na boca como no modelo, né? Vai manipular a resina acrílica autopolimerizável, né? Quando ela estiver na fase borrachoide, você vai fazer uma bolinha e vai colocar sobre aquele preparo que você fez, tá? Quando essa resina toma presa, né? Você vai ter um monte de excesso de resina. Então você vai pegar um lápis. Aqui, nesse momento, às vezes é até legal usar uma lupa, né, onde você vai marcar onde você vê o término. Aqui, muitas vezes, não dá para ver o término tão definido, mas você já tem uma ideia de onde é esse término. Você vai marcar esse término e vai remover com broca todo o excesso, tá? Com cuidado de não invadir essa área interna. Então, para que você marca com lápis aqui? Porque você sabe que essa linha para dentro você não deve invadir na hora de desgastar. Você remove todo o contorno dessa linha, mas a linha e a parte interna você não deve remover. E aí você vai esculpir, entre aspas, uma espécie de um copo, né? Uma taça, né? Que tem que ter mais ou menos esse formato. Por quê? Primeiro, para evitar que esse casquete encoste no dente adjacente. Segundo, esse casquete ele tem que ter uma retenção, porque depois que eu fizer a moldagem, eu vou ter que puxar esse casquete numa moldagem que a gente chama de moldagem de arrasto ou moldagem de transferência. Tá? Então, eu vou esculpir nessa minha bolinha mais ou menos esse formato aqui do meu casquete. Notem que ele não está bem adaptado no meu término, né? Você vê que a gengiva está um pouco mais para baixo, né? Então, a confecção do casquete está concluída aqui, mas ela não foi finalizada. Ela está concluída o casquete, mas a moldagem ainda não está finalizada, tá? Eu acho importante também a gente fazer uma marcaçãozinha onde é a vestibular e anotar o número do dente que você
confeccionou esse casquete. Porque às vezes a gente tem que moldar mais de um dente. E como esses casquetes ficam muito parecidos, na hora de moldar a gente pode se perder e usar o casquete do dente errado, tá? Então é sempre importante marcar onde é vestibular para você saber como você deve levar esse casquete na boca e anotar aqui o número do dente especificamente. Quando é unitário, não precisa, você só marca onde é vestibular, tá? Então, notem que aqui existe ainda um gapzinho entre o meu término e o meu casquete. Porque eu confeccionei o meu casquete, mas eu ainda não fiz a moldagem, tá? E aí agora a gente vai fazer a moldagem. Deixa eu jogar minha cara um pouquinho para cima. Então, agora a gente vai fazer a moldagem propriamente dita. E aí a gente começa fazendo essa moldagem reembasando esse casquete que a gente fez. Como que a gente vai reembasar? Agora eu vou usar uma outra resina acrílica, tá? Também autopolimerizável, só que é uma resina acrílica de baixa contração, tá? Essa resina acrílica de baixa contração, a gente tem algumas marcas comerciais, o Duralay, Dacrylay, a resina Pater, tá? Essas resinas, elas são de baixa contração. Então a gente utiliza elas para moldagem. Então, utilizando a técnica de nylon, o que é a técnica de nylon? Um pot d'ápio com pó, o outro com líquido, um pincel. Você vai fazer uma bolinha com pincel, tá? E vai acrescentar essa bolinha no término desse casquete, naquela linha de término do casquete. E depois que você colocou sobre essa linha de término inteira, você vai levar isso para a boca. Esse reembase ele tem que ser feito direto na boca, tá? E o que acontece? Essa resina ela vai empurrar a gengiva e vai promover o que a gente estava falando do afastamento gengival, tá? E aí você vai reembasar esse casquete até você conseguir copiar todo o término do preparo que você fez. Uma vez que você conseguiu copiar e você está enxergando todo o término, você vai pegar um lápis e vai marcar esse término novamente e vai remover todo o excesso como anteriormente você fez, tá? Só que agora você já copiou o término do seu dente, tá? Então, no final, depois da remoção do excesso, você vai ter a resina acrílica a convencional e só na região do término você vai ter essa cintinha que é a resina a acrílica de baixa contração, o Duralay, o Dacrylay ou a resina Pater, tá? E aí sim você vai ter a adaptação correta no término, afastando essa gengiva de forma adequadamente, ok? Feito isso, o próximo passo? Você vai pegar um adesivo universal de moldeira, tá? Vejam bem, esse adesivo universal de moldeira, né? Não é adesivo universal para resina, para restauração, tá bom? Existe uma grande diferença entre uma coisa e outra. E eu estou falando isso porque às vezes você liga na Dental e pede, eu quero adesivo universal, aí eles vão te oferecer um adesivo universal de resina que custa R$ 400, tá? Esse adesivo de moldeira, ele custa R$ 60, tá bom? Então você precisa ter esse adesivo onde você vai passar na parte interna esse adesivo e na parte externa do seu casquete. E aí você vai começar aqui, ó, só mostrando para vocês na boca, tá? Como é que fica ele depois na boca do casquete. Então você vai pegar esse adesivo, passar na parte interna, um pouquinho na parte externa, porque agora, dentro desse casquete, você vai colocar o silicone fluido, o silicone leve, tá? De moldagem. Então, você já copiou o término, mas a parte interna você precisa copiar com o silicone leve. Então você passa o adesivo para o silicone de adição e para o silicone de condensação, você pode usar esse adesivo universal. Tá? Para o poliéter, você tem que usar o adesivo do poliéter, especificamente do poliéter. Ou pode usar a base de unha, tá? Esmalte. Você pode usar a base de unha para o silicone de adição? Não pode, tá? E nem para o de condensação. Base de unha ou silicone ou adesivo do poliéter, para o poliéter, e adesivo universal
para silicone de adição e condensação, ok? Aqui, ó, eu estou mostrando, são vários dentes, vários casquetes, né, que foram confeccionados para a realização dessa moldagem aqui de 7 dentes. 7, é isso aí, 7, 8 dentes, tá? Então, aqui eu vou colocar o meu material leve e vou levar esse casquete em boca, tá? E eu vou copiar, e aí eu vou fazer a minha moldagem. Aí eu vou copiar individualmente cada dente. Então eu vou fazer uma moldagem individual só daquele dente. Vou levar, aqui no caso é o poliéter, tá? Aqui é silicone de condensação, onde depois que esse material tomar presa, eu vou tirar e olhar e ver. Olha, copiou todo o meu término, a moldagem está boa. Eu ponho isso de volta na boca, e aí pego uma moldeira convencional, uma moldeira de estoque, e vou puxar todo. Vou fazer o que a gente chama de moldagem de arrasto ou moldagem de transferência, tá? E aí vem a parte interessante da moldagem do casquete, tá? Porque você tem um trabalho muito grande até agora para fazer essa moldagem, né? Mas essa moldagem, ela, em última análise, ela pode ser uma moldagem muito econômica para você, tá? Além de ser uma moldagem muito boa. Eu ainda não falei de vantagem e desvantagem dela, porque eu vou falar mais no final. Mas eu eu posso utilizar, por exemplo, só aquele dentinho, o silicone de adição ou silicone de condensação, ou o poliéter, só no preparo. E o restante, eu posso usar até um alginato de melhor qualidade, tipo hidrogum ou ortoprint, para fazer essa moldagem de arrasto. Então, eu moldo primeiro o preparo, preparo tá bom, eu posiciono na boca, depois eu venho com alginato e puxo e obtenho o modelo total da minha arcada, tá? Essa moldagem de arrasto ela pode ser feita com silicone com alginato, pode ser feito com silicone de adição, como pode ser feito com silicone de condensação, tá? E aí que eu falo que pode ficar econômico, porque olha nesse caso, eu fiz uma moldagem onde o meu término, o meu preparo, foi feito com poliéter, que permite 2 preenchimentos, que pode ser vazado um dia depois, né? Mas o restante eu posso usar um material inferior, que sai mais barato. Normalmente o emprego, o poliéter, quando eu compro, eu nunca termino de usar. O material vence e eu não consigo, e eu não finalizo. Então, muitos dos meus casos, quando eu tenho 2, 3 coroas, quando é moldagem de mais de um dente que eu tenho que fazer, eu gosto de usar o casquete. Por quê? O casquete ele tem uma vantagem. Como eu moldo dente a dente, eu tenho certeza que cada dente, e eu faço a moldagem, eu olho, eu tenho certeza que esse dente está moldado de forma adequada. Se não tiver, eu coloco mais um pouco de material e repito essa moldagem. Mas é uma moldagem individual, onde eu não estou gastando muito material. Tá? A moldagem com fio retrator, imagine que eu estou moldando uma faceta. Se por um acaso 6 dentes, 5 ficaram perfeitos, mas o término não dá para enxergar, eu tenho que repetir a moldagem, então eu vou ter que gastar todo o material novamente e aí o custo se eleva muito, tá? Então, uma das vantagens, aí entrando na questão da vantagem, essa certeza que essa moldagem está adequada, certeza que essa moldagem está correta, tá? Então, agora, uma desvantagem é que ele é um método muito mais trabalhoso, né? Que você tem que confeccionar uma moldeirinha individual daquele preparo específico, reembasar, depois usar o silicone ou o poliéster para fazer a moldagem e depois arrastar tudo isso numa moldagem com a moldeira total. Muito bem. Agora vamos falar um pouco de moldagem com fio retrator. Como eu já falei, essa moldagem ela pode ser única ou simultânea, ou ela pode ser o que a gente chama de moldagem dupla ou em duas etapas, tá?
Basicamente, você vai usar um fio retrator. E a função desse fio retrator é afastar a gengiva. Assim como o casquete, a resina empurra a gengiva, o fio retrator ele vai empurrar essa gengiva. E qual que é a função de empurrar a gengiva? Por que eu preciso empurrar a gengiva? Para eu conseguir visualizar e conseguir copiar melhor o término do meu preparo. Tá? Os materiais que você pode utilizar são silicones de adição ou de condensação também. Você tem que ter materiais que controlem um possível sangramento, então o hemostop ou o hemostase são materiais bons que você pode estar utilizando. Você tem que utilizar fios retratores, né? Então você tem que ter fios de diversos diâmetros. Eu vou explicar isso um pouquinho mais para frente, por que você precisa ter diâmetros variados. Você tem que ter um instrumental que permita que você coloque esse fio no sulco gengival, né, entre ali o dente e a gengiva. Eu estou mais acostumado a utilizar o Rollenbeck. Tem gente que está acostumada a utilizar uma espátula de resina mais fininha, né, uma espátula de restauração. Existe um instrumental próprio para isso, que é um instrumental mais redondo, que tem uns dentinhos aqui, que permite a introdução desse fio de forma mais fácil na gengiva. Mas, enfim, independente de qual instrumental você vai utilizar, isso vai um pouco de treinamento. Tá? Eu sempre utilizei o Rollenbeck, então com o Rollenbeck eu consigo ter um bom resultado. Tá? Então, essa técnica consiste em você colocar um fio para fazer esse afastamento. Tá? Isso não é muito confortável para o paciente, tá? Muitas vezes esse paciente sente dor na hora de você colocar. Imagina você colocar um fio desse na sua cutícula. É basicamente a mesma coisa, né? Isso incomoda, isso dói. Então, em algumas vezes você tem que anestesiar o paciente, tá ok? Eu em alguns casos, anestesio sim o paciente para fazer essa moldagem, tá? Para fazer essa técnica de colocar o fio retrator. Como eu falei, existem diversos diâmetros de fio. E aí tem algumas linhas. Tem gente que gosta de moldar com 2 fios, tem gente que gosta de fazer uma moldagem só com um fio. O que muda, na verdade, é você saber identificar qual é a espessura da gengiva que você vai estar trabalhando. Se for uma gengiva como essa, que é uma gengiva mais espessa, mais grossa, normalmente é legal e é mais recomendado você trabalhar com 2 fios. Então você trabalha com um fio mais fino, que você coloca lá entre o sulco, no sulco gengival. Depois você coloca um fio com diâmetro maior. No momento da moldagem, você remove o fio mais grosso e mantém o fio mais fininho lá e faz a moldagem. Tá? Se a sua gengiva ela é mais delicada, mais fininha, se você colocar um fio mais grosso, você pode promover um trauma nessa gengiva e gerar uma retração gengival. Então aí a gente recomenda um fio mais fino e utilizar só um fio para fazer essa moldagem. Tá? Então aí você tem que ter um pouquinho de experiência e observar que gengiva que você está trabalhando ali. Certo? Então, a primeira moldagem aí com fio retrator, eu vou passar a técnica única ou simultânea. Né? Essa moldagem, você precisa ter mais de uma pessoa para fazer, te auxiliando nessa moldagem. Então você vai pegar um material denso, então o seu assistente vai estar lá com material denso, vai proporcionar esse material e vai manipular esse material com a mão e depois colocar esse material na moldeira. Ao mesmo tempo, simultaneamente a isso, você vai tirar o fio retrator da gengiva, né? Caso você faça com 2 fios, pegar a pistola, secar o preparo e pegar a pistola e começar a colocar o material leve, fluido, sobre o preparo, certo? Depois você vai colocar mais um pouco desse material fluido sobre o silicone denso aqui e
leva a moldeira, posiciona a moldeira na boca e faz a moldagem propriamente dita, tá? Então aqui você vai lá e molda simplesmente o preparo primeiro. E aí você vai ter uma moldagem total. Nessa moldagem, você observa que o material mais viscoso, mais leve, né, ele acaba escoando, né, e ele acaba só moldando a parte do término. O resto fica sendo material denso, né? Porque boa parte desse material ele acaba escoando para fora da moldeira ou para fora da região de interesse, certo? É, então você acaba tendo uma. É importante você visualizar na sua moldagem esse término, né? E na moldagem única e simultânea, como eu falei, você tem boa parte do material leve escoando e só o término fica com a moldagem leve, o resto fica com o material denso, ok? A moldagem dupla de 2 passos ela é um pouco diferente. Você já pode fazer sozinho, né? Onde você vai primeiro moldar com material denso, material pesado, né? Depois você vai colocar o material leve, né? E levar na boca. Você tira o fio e leva na boca, tá? E aí você observa que você tem uma maior quantidade de material leve quando você faz em 2 passos, certo? E você tem a moldagem aqui propriamente dita do material leve. Ambas as técnicas, elas são cientificamente comprovadas que elas dão certo e que elas não têm uma diferença grande entre uma e outra, desde que você faça corretamente, tá? Então, o que eu posso falar para vocês aí um pouco da nossa experiência clínica é que a moldagem única, simultânea, você precisa de alguém. Então é uma desvantagem, você precisa de alguém para te ajudar a fazer essa moldagem, tá? E essa moldagem ela tem que ser muito bem feita. Porque se você, quem está te ajudando não manipular direito esse material, ou se esse material começar, o material denso começar a tomar presa antes de você levar esse material para a boca, esse material ele pode repuxar a sua moldagem. Olha esse detalhezinho aqui. Isso aqui não interferiu no meu término, mas ele pode interferir no término. Então, se você vai fazer essa moldagem simultânea, você tem que ser muito rápido na hora de manipular esses materiais e levar isso para a boca de forma mais rápida possível, tá? Porque se esse material começar a tomar preso, sua moldagem, o seu molde vai ficar repuxado e vai alterar a, não vai ser uma impressão fiel do que está na boca. Se você está trabalhando sozinho ou se você não tem tanta experiência, eu recomendo você fazer a moldagem dupla de 2 passos. Que você molda primeiro a base, depois você usa leve. E o fato de você moldar primeiro a base, depois o leve, tem algumas vantagens também. Além dessa questão de você poder trabalhar sozinho, você pode aliviar e remover alguns excessos que incomodam o paciente. Por exemplo, o palato. Você precisa do palato para fazer a moldagem de um término, de um preparo? Não. Você precisa do fundo de vestíbulo? Também não precisa. Então você pode remover isso, que isso fica mais confortável para o paciente na hora da segunda moldagem, quando você for usar o material leve. Você pode remover isso posteriormente. Uma outra coisa que eu estava esquecendo de falar é que quando você vai moldar com 2 passos, antes de você fazer a segunda moldagem, que é só com material leve, você tem que promover um alívio dessa moldagem inicial, dessa primeira moldagem, né? Por quê? Eu não falei para vocês que a função desse silicone denso é virar uma moldeira individual? Então, a moldeira individual da prótese total, a gente não tem que fazer um alívio nessa moldeira para caber o material de moldagem depois? Então, a mesma coisa funciona aqui, né? Eu preciso aliviar esse primeiro molde para que o meu material leve tenha espaço para copiar as estruturas anatômicas de interesse. Então, como que a gente faz isso? Tem alguns colegas que colocam aquele filme plástico, esse mesmo filme plástico que vocês usam para revestir a cadeira, o equipo, né, o refletor, essas coisas,
sobre o molde para criar um alívio. Tem alguns colegas que, depois que esse molde está pronto, eles vêm aqui com uma pinça ou um bisturi e promovem um alívio desse molde, né? Eu prefiro, na verdade, na hora que eu estou executando esse molde, eu gosto de promover deformações propositais nesse molde, né? Então, quando eu coloco, ainda quando esse material está na forma plástica, né, que ele sofre alteração, eu coloco, tiro, posiciono, ponho para um lado, para o outro, para frente, para trás. Eu fico promovendo deformações para criar um alívio, criar um espaço para depois entrar no material leve. E aí depois, quando você tem a moldagem final, você tem aqui a nosso silicone leve, que vai fazer realmente a cópia propriamente dita das nossas estruturas anatômicas aqui de interesse, tá? Então, basicamente são essas as diferenças entre a moldagem dupla ou dois passos da moldagem simultânea. A moldagem simultânea você tem que ter muito cuidado com o tempo de trabalho que você tem, né? Mas ambas as moldagens são boas, ficam adequadas se você realizar de forma correta.